Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, para a glória de Deus. Se os irmãos puderem ficar em pé durante a leitura, vai ser importante. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Quantos creem assim, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. E conforme eu for falando, você vai se enxergar em Pedro. E Deus vai tratando da sua vida nessa noite através da palavra. Lucas capítulo 5, o texto diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Eu quero enfatizar aqui com os irmãos o versículo de número 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode se assentar, glorificando a Jesus. Aleluia. Senhor, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, Deus. Prepara a terra aqui, Senhor, para receber a semente da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Meus irmãos, é importante a gente observar que existem alguns sinais que mostram que Jesus está nos cercando. Existem alguns sinais que é explícito que Deus está requerindo algo de nós. Existem acontecimentos na nossa vida que não são um acaso. Existem situações que acontecem no nosso cotidiano que não é por acaso, não é algo que aconteceu do nada. São coisas que é Deus gritando que Ele quer você mais perto dEle. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não encontra resposta, mas lá na frente a gente vai saber que era Deus nos chamando, que era Deus nos atraindo para Ele. Quando eu olho esse texto aqui de Lucas 5, eu percebo que é uma grande empreitada de Cristo para atrair Pedro para ser um discípulo. A empreitada de Cristo começa cercando Pedro na família. Quem me entende, diga glória a Deus. Porque às vezes a gente é tão cabeça dura que Jesus toca nas coisas que a gente mais ama para a gente perceber que Ele está nos atraindo a Ele.
A primeira coisa que acontece com Pedro aqui é que algo vai acontecer na sua família. Acompanhe comigo no capítulo 4, a partir do 38 ao 44. Você vai perceber que algo está acontecendo na parentela de Pedro. A sogra dele está enferma com uma febre altíssima. Algo está acontecendo dentro da casa dele. Era um sinal de Cristo para Cristo o atrair naquele momento. Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra dele da febre de forma milagrosa. O texto bíblico diz que ela se levanta e começa a servir a Cristo, e Pedro está presente no momento. Só que algo acontece ali, que Pedro, apesar de ter visto a mão de Deus atuando, Pedro ainda não amolece o coração para Cristo. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. A enfermidade chegou na casa de Pedro. Jesus cura a enfermidade e ainda Pedro não segue a Cristo. Jesus está demonstrando o amor com atitudes na casa de Pedro, só que ele ainda não amolece o coração para Jesus. É aquilo que eu falei no início, tem coisas que é Jesus nos atraindo para Ele. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem alguma situação na sua casa que não é o acaso. Tem alguma situação na sua casa que não é você que fez, é Deus que permitiu que acontecesse para que você entendesse que é Cristo te chamando para Ele. Então Cristo cura a sogra de Pedro, só que o texto vai dizer ali, dá a entender o texto, que Pedro ainda não acompanha Cristo. Irmãos, e eu quero falar algo aqui para os irmãos. Se tem uma coisa que Jesus é especialista, é em cercar alguém. Irmão, quando Jesus quer te atrair para Ele, Ele vai te lançar uma tempestade, para você entender que é Ele te chamando. Eu não vou nem contar como que eu vim para Cristo, irmãos. Porque Cristo permitiu uma enfermidade terrível na minha vida, que ninguém descobriu que era. Aí eu vim para Cristo com medo de morrer. Tem coisas que é Jesus te chamando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cristo permitiu a enfermidade na casa de Pedro. Pedro não vem para Cristo naquele momento. Agora Cristo vai tocar aonde mais doía em Pedro. Pergunte para mim o que é, pergunte. Jesus vai tocar no bolso de Pedro. Porque eu não sei se você sabe, Pedro era empresário do ramo da pesca. Ele tinha sociedade com André, Tiago e João. E agora Cristo vai tocar onde doía nele. E Jesus é especialista nisso. Jesus, ele toca onde o nosso coração está. Quem está pegando aqui, dá um glória a Deus. Jesus, ele toca aonde o nosso amor está. Se o nosso amor não está nele, está em coisas, Jesus toca nas coisas para você vir para Ele. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Se o seu amor está exclusivo na família, Jesus toca na família, para você vir para Ele. Então eu aconselho a você, levanta a mão para receber essa palavra aqui, ó. Eu aconselho a você a amar a Jesus de todo o seu coração. Porque Cristo fará uma cerca viva na sua família. Levanta a mão para receber essa palavra. Cristo fará uma cerca viva na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, nas suas empresas, e nada te tocará. Cristo vai fechando Pedro, e Pedro vai se apertando e ficando espremido. Irmãos, por que a gente não vem para Jesus antes de sofrer? Não é verdade? A gente espera sofrer para vir para Jesus. A gente espera a enfermidade vir para depois vir para Cristo. A gente espera Deus deixar a gente 5 anos desempregado para depois vir para Deus abrir a porta. A gente é cabeça dura. A gente não compreende o agir de Deus. Olha o que Deus está falando para alguém aqui.
tudo está dando errado na sua vida, porque Deus está gritando: vem para mim o mais rápido possível. Tudo está dando errado na sua vida, porque Cristo está dizendo: vem para mim, porque eu quero colocar tudo no lugar. O texto bíblico vai dizer que Pedro e os seus sócios saem na empreitada da noite para pescar. E eu já escutei algumas histórias que a pescaria da noite é onde dá mais peixe. Quem já ouviu isso? Porque os peixes saem, né? Não é isso? Sai para se alimentar e tem mais peixes. E mesmo na situação favorável para Pedro e para a empresa dele, mesmo assim as portas estão fechadas. Olha só o que Deus está falando para alguém aqui. Mesmo a economia do Brasil estando bem, tem gente que não está prosperando. Tem gente que não está vendo as coisas acontecendo. Porque é Jesus que permitiu a porta se fechar, meu irmão. É Jesus que permitiu a porta se fechar, para que você entenda que o poder é dele, a glória é dele. Deus humilha o mais exaltado. Deus abate o mais exaltado. E ele exalta o humilhado. O texto bíblico vai dizer que eles estão na empreitada. Só que essa empreitada não deu certo. Eles voltam para a beira da praia e agora eles estão lavando a rede. Eles estão lavando a rede porque a pescaria não foi boa. Eles estão lavando a rede porque agora eles foram pescar e não conseguiram nada. Fala assim comigo: eles não conseguiram nada. Porque as portas que Jesus tinha fechado para eles, só ele poderia abrir. Deus é especialista em trabalhar com a dor, irmãos. Se tem uma ferramenta que Deus sabe usar, é a dor. Deus é especialista em usar a dor. Deus é especialista em fazer as coisas ficarem difíceis para que você venha para Ele. Porque às vezes a gente fica muito com o nariz empinado e pensa que a gente está alto de si. Aí Deus nos abate. Aí Deus nos humilha, para nós voltarmos às raízes. Para nós voltarmos aonde tudo começou. Pedro, agora, eu imagino Pedro. Quem é empresário aqui, levanta a mão. Quem é empresário aqui, levanta a mão. Quem é empresário aqui? Tem alguns empresários aqui. Olha que interessante. O empresário no Brasil, ele é um herói. Ele é um herói, o empresário no Brasil. Porque no Brasil o empresário, ele paga imposto alto, paga os funcionários e ainda tem que tirar o lucro e tem que tirar o prolabore para ele ainda. Ele é um herói. E eu imagino Pedro aqui, como empresário, pensando: a pesca não foi boa, pensando nas dívidas para pagar, nos funcionários para arcar, nos custos da empreitada, porque ele custou para ele ir para o fundo do mar. Quem está pegando aqui, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu fico pensando no pensamento de Pedro. Só que enquanto Pedro desce do barco e está lavando a rede, aquele que resolve todas as situações está na praia. E o texto bíblico vai dar duas informações importantes. Acompanhe comigo o capítulo 5. Versículo de número 2, o texto vai dizer: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E o versículo 3, outra informação importante: e entrando num dos barcos que era o de Pedro. Irmãos, tem duas coisas que quando acontece na nossa vida, a nossa vida muda. A primeira coisa, quando Jesus nos vê. E a segunda coisa, quando ele entra no nosso barco. Só que tem uma coisa muito importante do que ele vê e do que ele entrar no barco. A coisa mais importante que tem é ele escolher o nosso barco no meio de tantos barcos. Levanta a mão para receber essa palavra aqui de Deus. Nessa noite Jesus diz para alguém aqui, ó: ele escolheu o teu barco. Dá um glória a Deus por conta disso.
Ele escolheu o teu barco. Dá um glória a Deus, você que crê nessa palavra. O texto bíblico dá duas informações importantes. Ele viu. Quando Jesus vê a nossa causa, tudo muda. Quando Jesus vê a nossa labuta, tudo muda. Quando Jesus vê o nosso trabalho, tudo muda. Jesus viu a vida de alguém aqui, e Ele diz para alguém que veio dar glória a Deus: Ele vai entrar no seu barco nessa noite. Aleluia. Olha que interessante, Pedro era especialista em pesca. Só que Jesus era o criador do mar. Jesus viu, olha o versículo 2, viu, e ele escolhe entrar no barco. Existe uma escolha de Deus aqui nessa noite pela sua vida. Olha só, olha que interessante, é para você dar um glória a Deus. No meio de 8 bilhões de seres humanos, Jesus escolheu entrar no seu barco aqui nessa noite. No meio de 8 bilhões de almas, Jesus escolheu entrar no seu barco. Dá um glória a Deus, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O texto bíblico vai dizer: e entrando num dos barcos que era o de Simão. Jesus agora vai começar a transformar a vida dele. E agora presta atenção, quando Jesus entra do nosso barco, não é do nosso jeito. Eu vou falar outra vez. Quando Jesus escolhe o nosso barco, o livre-arbítrio já era. Quando Jesus domina a nossa vida, já era livre-arbítrio, não tem mais. Porque é Ele que manda, é Ele que direciona. Eu não tenho mais escolhas, é Ele que escolhe por mim. Quem está entendendo essa palavra aqui, dá um glória a Deus. Jesus entrou no barco de Pedro, e agora Jesus vai mostrar quem é que manda. E Jesus dá 3 ordens para ele. Primeira ordem, versículo 3: pediu-lhe que se afastasse um pouquinho da terra. E Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouquinho da terra. Irmãos, olha aqui para mim. Quando Jesus entra no nosso barco, Ele não vai pedir para que você mude a sua vida radicalmente. Ele vai falar com etapas na sua vida. A primeira etapa, Ele fala para você: afaste o barco só um pouquinho da terra. Jesus está falando para alguém aqui, ó, se afaste só um pouquinho da terra. Esse é o primeiro passo. Se afaste um pouquinho da terra. Tem muita gente preocupada só com as coisas da terra. O que você está preocupado nessa noite? Com as dívidas? Porque tem crente que vem para a igreja, mas está pensando no boleto que vai pagar lá no dia 30. Tem crente que vem para a igreja, está pensando na conta, na escola do filho que vai pagar lá no outro mês. É as dívidas que está te deixando preso na terra? É as amizades que estão te deixando preso na terra? Quando eu era jovem, sabe o que me deixava preso na terra? Eu sou jovem ainda. Sabe o que me deixava preso na terra? As amizades. O que está te deixando preso na terra? Só que Jesus, quando entra no nosso barco, a gente não manda mais. E a primeira coisa que Ele pede para nós: se afaste só um pouquinho da... Você percebeu que Ele não falou muita coisa? Ele falou: se afaste só um pouquinho da terra. Esse é o primeiro passo. Levanta a mão para receber aqui, que eu vou profetizar na sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que Jesus está te dando força para tirar esse teu pé da terra e se distanciar de tudo que te prende nela. Dá um glória a Deus por isso, porque isso aqui é o Evangelho. O Evangelho, ele não fala para você ficar com um pezinho na terra e um pezinho no barco. O Evangelho fala: se afaste da terra de uma vez por todas. O Evangelho é isso. E o segundo ponto aqui que Jesus pede, porque Jesus, ele vai fazendo algo em etapas. Fala assim: Jesus faz a obra em etapas. Primeiro ponto, por que Jesus faz em etapas, pastor Tiago? Porque o cérebro humano não aguenta a mudança repentina. Quem está pegando isso aqui?
Então Jesus, a Fabi deu glória ali, que a Fabi entende disso. Então Jesus vai trabalhando na nossa vida, vai lavando, vai limpando. Aí o segundo pedido de Jesus, porque Jesus, quando Ele te chama, Ele te tira um pouquinho da terra, só que Ele quer que você vá para o próximo nível, irmão. Jesus, Ele não quer que você venha só bater carteira na igreja. Jesus, Ele não quer que você coloque só o terninho e anda com o livro preto dos crentes todo dia na rua, não. Jesus, Ele quer, olha o pedido dele no versículo 4, e acabou de falar, disse a Simão, vai para o fundo do mar. O segundo pedido de Jesus para você, nessa noite, é para que você vá para o fundo do mar. Porque no fundo do mar tem mais peixe. Quem está entendendo, dá glória a Deus. No fundo do mar é onde nós vivemos as maiores experiências com Deus. Jesus está falando para alguém, você já saiu do nível de sair um pouquinho da terra. Você está no nível de viver uma outra dimensão com Deus. Você está no nível de viver não só 10 minutos de oração por dia, mas você está no nível de transcender a oração e ficar horas e horas orando comigo. Quem está pegando isso aqui? Você precisa mudar de nível nessa noite. Vá para o fundo do mar. Eu ia pregar outra palavra hoje, pastor Tiago. Só que quando eu acordei hoje, Deus me deu uma visão. Quem já acordou, mas tipo você começa a sonhar meio que com o olho aberto? Quem já aconteceu isso? Aí eu olhei para a porta do meu quarto e Jesus me deu uma visão. Aí eu tive a certeza que era para pregar essa palavra. Aí Jesus me mostrava um grande oceano e uma ilha no fundo do mar. E eu ficava de cima, parecia que eu estava num helicóptero, alguma coisa assim. E quando eu olhei, mijou, tinha um mar enorme. E dentro do mar tinha um cardume enorme de peixe, no fundo do mar. Aí Jesus falou, você vai pregar essa palavra, mas você fala para a igreja que no fundo do mar é onde tem as melhores oportunidades. No fundo do mar é onde as coisas acontecem. Se você for pesquisar hoje, lá no Google, aonde estão os maiores tesouros da terra, você vai ver a resposta, no fundo do mar. Quem está pegando da glória a Deus? Deus nessa noite, Ele quer que você passe para o próximo nível. Porque tem gente que está 170 anos na igreja e bate carteira e não vive uma experiência diferente com Deus. Mas Deus quer que você vá para o fundo do mar. Porque lá no fundo do mar, Jesus Ele vai te fazer o terceiro pedido, que está no versículo 5. Acompanhe comigo o versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O terceiro pedido de Jesus, percebeu que é por níveis? Primeiro eu saio um pouquinho da terra, depois eu vou para o fundo do mar. E o terceiro nível é o nível da fé, aonde eu vivo o sobrenatural de Deus em tudo. Levanta a mão para receber essa palavra aqui, ó. Deus está acrescentando a tua fé nessa noite. Quem crê vai dando glória a Deus. Porque tem gente que é fácil pregar fé para os outros, irmãos. É fácil pregar fé para os outros, mas o difícil é pregar fé para nós. Quando a gente está no estreito, é difícil viver a fé sobrenatural. Colocar lá no Facebook a frase sobre fé é fácil, mas viver a fé quando as portas estão fechadas, aí que é difícil. Então olha, Jesus, Ele coloca fé no coração de Pedro. E quando existe fé, acontecem 3 coisas. Primeiro ponto que acontece quando existe fé. Versículo 6, acompanhe comigo o versículo 6. E fazendo assim, colheram a grande quantidade de peixes, que se rompiam-lhes a rede. Quando na minha vida tem fé, aparece vida aonde outrora não tinha vida. Dá uma glória a Deus por conta disso, em nome de Jesus. Quando na minha vida tem fé,
Eu profetizo sobre a minha casa, não tem vida agora, mas vai ter vida porque Deus me deu fé. Eu profetizo um trabalho abençoado, eu não tenho agora, mas eu profetizo porque Deus me deu fé. Eu não estou com a saúde muito boa agora, mas eu profetizo porque Deus me deu fé. Levanta as duas mãos para o alto e dá um glória a Deus por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quando existe fé na nossa vida, acontece algo extraordinário no versículo 7, acompanhe comigo o versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Quando eu tenho fé, Deus opera um milagre da exponencialidade na nossa vida. O que é exponencialidade? Exponencialidade é quando eu começo com 2, pouco, e Deus vai aplicando juros compostos, e vai multiplicando na minha vida. É inexplicável, mas Deus está multiplicando. Eu começo com 2, depois vai 4, depois vai para 16. Quem está entendendo da glória a Deus? É exponencial. Levanta a mão para receber, que eu vim profetizar aqui nessa noite, irmão. Eu profetizo que Deus está dando o milagre da exponencialidade na sua vida. Hoje você recebe 2, mas amanhã você vai receber 4. Amanhã você vai receber 4 e Deus vai aumentar para 16. Quem está pegando, dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Quando eu tenho fé, meu Deus, mas precisa ter fé para viver o extraordinário. E quando Deus opera o milagre da exponencialidade, Deus opera algo dentro de nós. No versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus opera através da fé na nossa vida, mas Ele vai colocar algo dentro de nós, para a gente se lembrar que somos discípulos dEle, escravos dEle. Quem está pegando, diga glória a Deus. A gente vai enxergar para tudo aquilo que Deus está fazendo, e a gente vai ficar com temor dentro do nosso coração, e a gente vai saber que tudo que a gente tem, que a gente ganhou, que Deus fez, foi porque Ele quis, não pelas minhas forças, foi porque Ele deu, não porque eu sou bom, mas foi porque Ele deu. Dá um glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele cerca Pedro, e eu já estou encerrando aqui, e o texto bíblico vai dizer que depois de tudo isso, Pedro amolece o coração. E eu vou falar para alguém que está aqui nessa noite: para de sofrer. Jesus trouxe essa mensagem aqui para você parar de sofrer hoje. E o texto bíblico vai dizer no versículo 11, que eles observaram tudo isso, e eles deixaram o barco, abandonaram a empresa, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando Jesus nos chama, nós não vemos ganhos. Quando Jesus nos chama, nós não temos mais estabilidade. Quem está pegando, diga glória a Deus. Quando Jesus nos chama, nós não vemos o chão, mas nós sabemos, se a gente colocar o pé, Jesus vai colocar o chão. Quando Jesus nos chama, é igual Isaías capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Quando Jesus nos chama, é igual Abacuque capítulo 3, versículo 2, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu escuto o que Deus está falando e eu obedeço. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama mesmo não vendo os riscos, conforme Mateus capítulo 10, versículo 16, eu vos envio no meio de lobos. Quando Jesus nos chama, é o chamado da divisão nas famílias. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, eu vim para trazer a espada. Quando Jesus nos chama, irmãos, Ele nos chama para um evangelho radical. A gente precisa largar tudo, se distanciar da terra, ir para o fundo do mar e viver uma nova experiência com Ele. Só que a experiência com Jesus, a real, quem está pegando a palavra, diga glória a Deus. A experiência do discipulado só vai acontecer quando o barco volta para a terra.
Porque é na terra que a gente vai viver com a sociedade. E é na sociedade que o cristão se mostra de verdade. Quem está entendendo isso? Porque no fundo do mar é fácil, mas quando volta para a terra que é difícil. Ser cristão no domingo é uma coisa, mas a gente é crente de verdade na segunda-feira. Então Jesus nessa noite está fazendo um convite para alguém aqui. Jesus está te convidando a entregar a sua vida para Ele aqui. Não quebre a cabeça igual a Pedro. E eu quero que você seja um evangelista aí agora, porque você sabe quem não é cristão aí que está do seu lado. E você vai convidar ela para vir aqui na frente, para entregar a vida para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Você que não entregou a vida para Cristo ainda, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem gente que precisa entregar a vida para Jesus. Essa palavra foi direcionada para você. Então você que está aí, você sabe que essa vida não serve a Cristo, pode trazer ela aqui. Pode ser evangelista aí nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer mudar, irmãos. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. O Senhor Jesus quer transformar nessa noite. Enquanto eu vou fazendo um apelo aqui, você vai orando para Deus quebrando as correntes aí. Porque esse momento aqui é guerra. É guerra, então vai orando aí. Cadê você que quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui nessa noite, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Aleluia. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Você que está afastado do caminho do Senhor. Você que largou as redes, está lá, deixou tudo para trás. Vem para Jesus. Uma coisa é certa, irmãos. Jesus nunca errou com você. Uma coisa é certa, Jesus nunca errou com você. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida nessa noite. Aleluia. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Todos são cristãos? Todos são crentes aqui nessa noite? Eu estou sentindo de Deus para ficar mais um pouquinho aqui falando, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Aleluia. Você que quer entregar sua vida para Jesus, venha rápido entregar a vida para Jesus nessa noite. Você varão que quer entregar a vida para Cristo, vem aqui nessa noite, vem aqui porque Jesus te chama, está vindo uma vida ali, ó, dá um glória a Deus aí nessa noite, aleluia, está vindo uma jovem. Você mulher, varoa, vem aqui na frente, porque Cristo quer mudar a sua história, não quebra a cabeça igual Pedro quebrou não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem mais gente, aleluia. Quando Jesus estender, você vai louvando que eu vou fazendo um apelo aqui. Vem para Jesus nessa noite, aleluia. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, vem aqui que Jesus quer mudar a sua história. Perdido, sem Deus, sem Jesus. Aleluia. Aleluia. Ali nos jovens ali, ó, se tiver alguém, vem aqui na frente. Jesus não vai arrancar pedaço de ninguém aqui não, irmãos. Jesus vai te dar um novo coração aqui nessa noite. Aleluia. Amém. Vamos orar aqui pela jovem. Dá um glória a Deus por essa alma aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A Gabriele está vindo para Cristo aqui, está entregando a vida para Jesus. Dá um glória a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, em nome de Jesus. Vira para a igreja, vira para a igreja. Irmãos, estenda sua mão, se coloque de pé. Vamos orar pela vida da Gabriela em nome de Jesus Cristo, nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Eu oro, Senhor, pela vida da tua serva nessa noite, que ela está entregando a vida para o Senhor. Meu Deus, cuida dela, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida de tudo. Senhor, que a partir de hoje ela venha viver uma vida diferente. Senhor, que aonde ela for, o Senhor venha aí com ela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha dar paz no coração dessa jovem. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha cuidar do corpo, alma e espírito da Gabriele. Em nome de Jesus, Pai, a igreja está feliz, porque o Senhor nessa noite salvou uma alma, e isso é gratificante para o teu povo. Nós glorificamos ao Senhor Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.